Fala pessoal, tudo bem? Francisco aqui mais uma vez. Hoje nós vamos ver um projeto muito interessante que é o projeto de uma fonte linear utilizando o nosso diodo Zener como elemento de regulação. Nós vamos atuar naquela parte onde tanto a tensão da entrada pode variar quanto a nossa própria carga. Nesse vídeo nós vamos ter a análise tanto teórica, de simulação e a análise prática também. Então está muito interessante, vai ficando por aí que nós vamos aprender muita coisa hoje. Bom, então o nosso regulador Zener, nós já conhecemos a topologia dele, mas nós utilizamos até agora a representação de uma fonte contínua de tensão. Na prática, essa fonte contínua de tensão é uma abstração para um circuito que nós também já conhecemos, que é o circuito do retificador com filtro capacitivo. Eu estou representando aqui no exemplo só com o retificador de meia onda, mas isso pode ser expandido para o retificador de onda completa, tanto em fonte como com tap central também. Em seguida a esse circuito, nós vamos ter os elementos do nosso retificador que já são conhecidos, RS, o diodo Zener para a regulação e a nossa carga. Bom, mas aí fica uma dúvida. Quem é a carga de qual elemento nesse circuito? Visto que nós temos aí tanto o capacitor, que faz parte do filtro capacitivo, que exige a definição de uma carga para estabelecer o seu valor de tensão de Ripple, e temos também o nosso diodo Zener, que precisa saber quem é a carga que ele vai alimentar. Então, vamos observar o seguinte. Do ponto de vista do capacitor, a tensão de Ripple vai ser influenciada por tudo que vier após esse elemento, ou seja, toda a estrutura do regulador paralelo com o diodo Zener será a carga do filtro capacitivo. Então nós podemos observar que a corrente IS será a corrente de carga para o capacitor. Para o diodo Zener, a corrente de carga continua sendo a corrente que nós vamos utilizar para alimentar um determinado equipamento. Nesse caso, nós estamos considerando que essa corrente de carga do diodo Zener ela vai variar de um IL mínimo até um IL máximo. Mesmo com essas modificações da carga e da tensão da fonte, a nossa equação base da análise desse circuito continua sendo a equação da corrente no nó central, em que a corrente da fonte se divide na corrente do diodo Zener e na corrente de carga. Mas nesse caso, nós temos agora a situação em que a corrente da fonte pode assumir valores entre um valor mínimo e um valor máximo. O valor máximo está associado a qual situação? A situação em que a tensão da fonte atinge seu valor máximo, da mesma forma que a corrente mínima está associada à tensão mínima dessa fonte. E a corrente da carga ela também atinge valores máximos e mínimos definidos de acordo com a resistência mínima provocando a corrente máxima da carga e a corrente máxima da carga provocando a sua corrente mínima. Bom, então se eu tenho duas possibilidades de variação na tensão da fonte e na corrente de carga, e cada uma delas pode assumir duas situações, bom, não é bem assim, vamos ver aos poucos. Veja a nossa primeira situação, nosso caso 1. Se a corrente da fonte aumentar e a corrente da carga também aumentar, eu não preciso atuar com o meu diodo Zener recebendo um excesso de corrente ou precisando ceder corrente para a carga. Então essa é uma situação que está correta, nós não precisamos analisá-la. Já a situação em que a corrente da fonte sobe e a carga exige um valor de corrente mais baixo, o que é que nós temos? Nós temos um excesso de corrente vindo da fonte e esse excesso de corrente ele precisa ser drenado pelo diodo Zener. Por que pelo diodo Zener? Porque é ele quem é o elemento regulador do nosso circuito. É ele que tem que assumir todas as variações, para mais ou para menos, das variações das nossas correntes e tensões nesse circuito. Nessa situação nós precisamos ter um certo cuidado. Nós sabemos que a corrente da fonte e da carga elas vão subir até determinados limites, que são os nossos limites de projeto. Então, quando a corrente da fonte atingir o seu valor máximo e a corrente de carga o seu valor mínimo, o diodo Zener precisa elevar o seu consumo de corrente, mas essa elevação de consumo só pode se dar até o seu máximo valor de capacidade. Então,
Pelo caso 2, nós temos a situação em que IS máximo provoca uma corrente do diodo Zener máxima e uma corrente de carga mínima. No terceiro caso, quando a corrente da fonte diminui e em contrapartida a corrente de carga se eleva, o que é que eu tenho? Eu agora tenho uma falta de corrente nesse circuito. Ou seja, o meu diodo Zener vai precisar ceder uma parte da sua corrente para que a corrente da fonte possa alimentar a nossa carga. Da mesma forma, nós já sabemos que tanto a corrente da fonte quanto a corrente de carga, elas têm limites estabelecidos. Então, quando a corrente da fonte atingir o seu valor mínimo e a corrente de carga o valor máximo, o diodo Zener vai ter que diminuir o seu consumo de corrente até o seu valor de corrente mínima. Esse caso também vai precisar ser analisado aí no nosso projeto. E o último caso, quando tanto a corrente da fonte quanto a corrente da carga diminui de consumo, nós voltamos àquela situação em que o diodo Zener não precisa mudar drasticamente o seu ponto de operação. Então essa situação aí também é uma situação que não é necessária tanto cuidado. Nosso projeto então vai se basear nessas duas equações em que nós já explicamos por que é que cada um desses termos assume essa situação em particular. Vamos agora verificar o projeto desse regulador, porque esse é um assunto muito interessante. Veja que nós já temos aqui a topologia do nosso circuito. Eu tenho um transformador abaixador de 220 volts para 12. Utilizo um retificador de meia onda com um diodo de silício e um filtro capacitivo composto por um capacitor de 470 microfarads. O RS é o resistor que nós queremos projetar para esse projeto. Eu vou utilizar um diodo Zener do tipo C10PH. Esse diodo Zener ele possui uma potência de 1,3 watts, potência máxima, e uma tensão Zener de 10 volts. Ou seja, eu vou manter a tensão na minha carga, que é composta por dois ramos, um ramo onde eu tenho um LED e um resistor de limitação de corrente, e um outro ramo composto por um resistor de 510 ohms e um potenciômetro de 1K. É através desse potenciômetro que eu vou simular a minha variação de corrente de carga. Então, nessa carga, nós vamos manter uma tensão fixa de aproximadamente 10 volts, tanto para a variação da corrente de carga, quanto para as variações provenientes do nosso circuito da fonte. Então, como primeira etapa do projeto, nós vamos analisar e definir os valores máximos e mínimos da corrente do nosso diodo Zener. Nós sabemos que a corrente máxima do Zener é a sua potência máxima dividido pela tensão Zener, que no nosso caso resultará em um valor de 130 mA, e a corrente mínima é 10% desse valor da corrente máxima. 10% de 130 mA resulta em 13 mA. Para a nossa carga, veja, a carga que eu estou falando agora é a carga do diodo Zener. A carga do diodo Zener é composta pela corrente que vai alimentar esse LED e a corrente que vai alimentar o ramo do potenciômetro. Eu estou utilizando um LED vermelho que ele drena uma corrente em torno de 20 mA. Então a corrente do LED é fixa, igual a 20 mA. A corrente do outro ramo, do ramo do potenciômetro, vai depender do ajuste desse potenciômetro. Quando é que eu vou ter a minha maior corrente nesse ramo da direita? Quando o potenciômetro estiver em seu ajuste mínimo, ou seja, quando apenas o resistor de 510 ohms fizer parte dessa associação do lado direito do seu circuito. Nessa situação, qual é a corrente que eu vou ter sendo drenada por essa carga? Seria os 20 mA do LED mais a corrente apenas do resistor de 510 ohms, ou seja, o potenciômetro está em seu ajuste mínimo, resistência igual a zero. Então a corrente seria 10 dividido por 510. Por que 10? Porque a tensão Zener desse elemento é 10 volts. Então a minha máxima corrente de carga resultará em um valor de 39,61 mA. Já a corrente de carga mínima acontece em qual situação?
acontece quando eu tenho o potenciômetro ajustado com a sua resistência máxima, que é 1K. Quando esse potenciômetro apresenta esse ajuste, eu tenho uma resistência equivalente no ramo da direita desse circuito de 1,51 kΩ. Então a minha corrente mínima continua sendo os 20 mA do LED mais 10 volts da tensão Zener dividido por 1,51K. Isso resulta em uma corrente de 26,62 mA. Então esses são os meus limites de corrente do diodo Zener e da carga que eu quero alimentar com essa minha fonte linear. Vamos verificar agora quais serão os valores máximos e mínimos da corrente drenada pela fonte, pelo secundário do nosso transformador. Então, como nós vimos lá na apresentação, a corrente máxima da fonte ela ocorre quando eu tenho a corrente mínima da carga e a corrente máxima do diodo Zener. A máxima do diodo Zener eu já sei que é 130 mA e a mínima da carga é 26,62 mA. Logo, a máxima corrente que eu vou drenar da minha fonte é 156,62 mA. Já para a corrente mínima da fonte, essa situação vai acontecer quando nós tivermos a corrente mínima do diodo Zener e a máxima da carga. A mínima do Zener é 13 mA e a maior corrente que a minha carga vai drenar é 39,61 mA. Logo, a minha menor corrente na fonte é 52,61 mA. Com essas duas correntes, nós vamos ter condições de encontrar já dois valores de resistência RS. Lembrando que a corrente da fonte ela pode ser dada pela relação entre a tensão Vs menos Vz dividido pelo RS. Quando nós tivermos a máxima tensão da fonte, isso irá provocar a máxima corrente da fonte. E quando nós tivermos a mínima tensão de fonte, nós também teremos a mínima corrente de fonte. Quem é a nossa máxima tensão da fonte? Se eu tenho um transformador cujo secundário é de 12 volts RMS e ele alimenta um retificador de meia onda composto por um diodo de silício, a minha máxima tensão vai ser o valor de pico dessa tensão do secundário, 12 vezes raiz de 2, menos a queda de tensão representada pelo diodo de silício, que são os 0,7 volts. Logo, a minha maior tensão da fonte vai ser 16,27 volts. E a mínima tensão da fonte? Para descobrir isso, nós precisamos saber antes da tensão de Ripple provocada aí por esse circuito. Nós já estudamos que a tensão de Ripple ela pode ser dada pela corrente máxima dividido pela frequência vezes a capacitância que forma o filtro capacitor. Quem é a minha corrente máxima para o capacitor? A corrente máxima para o capacitor é a corrente IS máxima, que nós calculamos aqui como sendo 156 mA aproximadamente. Então, como nós temos um retificador de meia onda, a frequência continua sendo 60 Hz e eu tenho um capacitor de filtro de 470 microfarads. Essa equação resulta em uma tensão de Ripple de 5,55 volts. Logo, a minha tensão mínima vai ser o 16,27 da máxima menos a tensão de Ripple. Nossa tensão mínima será de 10,72 volts. Então eu já tenho tudo que preciso para calcular o meu resistor RS. Como é que eu vou fazer? Eu vou atuar na condição em que o IS é máximo e em seguida atuar na condição em que o IS é mínimo. Quando o IS é máximo, nós já vimos que isso vai acontecer quando a tensão da fonte atingir o seu maior valor, que é 16,27. Então, o IS máximo, 156,62 mA, ele é igual a 16,27 menos 10 volts da tensão Zener dividido pelo meu RS1. Logo, meu RS1 vai ter um valor aí de aproximadamente 40 ohms. Beleza? Para a condição de corrente mínima na fonte, nós calculamos como sendo 52,61 mA. Isso vai acontecer quando eu tiver a menor tensão na minha fonte.
nós calculamos que essa menor tensão ela vale 10,72. Então, meu RS2 vai ter um valor de aproximadamente 13,7 ohms. Então, eu tenho uma faixa de valores aí entre 13,7 e 40 ohms, que são valores de resistência que podem ser utilizados no meu projeto. O ideal é escolhermos resistores nem tão próximos do valor mínimo, nem tão próximos do valor máximo. Por isso, eu vou escolher um resistor de 28 ohms. Como é que eu vou obter esse valor de 28 ohms, que não é um valor comercial? Eu vou associar dois resistores de 56 ohms em paralelo. E aí eu já vou explicar também um outro detalhe acerca dessa associação em paralelo. Nós também vimos que é importante definir a potência desse resistor RS. Geralmente o cálculo da potência é feito pela sua potência máxima, que nesse caso do nosso circuito é uma potência de pico, não é uma potência média. Então, utilizando essa potência máxima, quando é que ela ocorre? Quando eu tiver a maior tensão da fonte, que é 16,27 volts. Essa situação vai me provocar uma potência máxima de pico, lembrem desse detalhe, de 1,46 watt. É um valor extremamente elevado de potência para esse circuito que nós estamos projetando. Mas se eu pensar na potência média a qual esse resistor é submetido, observe o seguinte: quem é a minha tensão média no resistor RS? É a tensão média da saída lá do filtro capacitivo, que eu já sei que é a média aritmética entre a tensão máxima e a tensão mínima, e a subtração da tensão do diodo Zener. No nosso caso, essa tensão média no resistor RS resultará em um valor de 3,5 volts. Logo, a minha potência média no resistor terá um valor de 454 miliwatts. Lembram que eu falei que utilizei dois resistores de 56 ohms em paralelo? Esses resistores eles são resistores de 1/4 de watt. Então, se eu tenho dois resistores de 56 ohms em paralelo, eu tenho um resistor equivalente de 28 ohms que suporta até meio watt. Então, esse resistor estará apto a ser utilizado aqui nesse projeto. Vamos rapidamente verificar o funcionamento desse circuito lá no LT-Spice antes de passarmos para a análise na bancada. Então, veja o nosso circuito montado aí no LT-Spice. Eu utilizei um diodo Zener de modelo diferente, mas que tem parâmetros praticamente iguais ao C10PH para realizar essa simulação. Nessa situação, nós estamos com a configuração de corrente de carga mínima. Por quê? Porque eu tenho a resistência máxima aqui no meu ramo, que representa o ramo que tem o potenciômetro. Executando a nossa simulação, vamos verificar que a tensão aqui na nossa carga, você pode ver, ela tem uma ligeira variação, que nós podemos medir. Ela vai variar de 10,66 até 10,5. Então eu tenho uma variação de menos de 0,2 volts. Não é uma coisa tão drástica para o nosso circuito. Vamos verificar agora o que é que acontece quando nós temos a situação de corrente máxima da nossa carga. Lembrando que essa é a situação em que deve ocorrer a maior variação de tensão lá na saída do nosso filtro capacitivo. Então, para isso, nós vamos aqui modificar o valor da nossa resistência. Ela vai passar a ser uma resistência de 510 ohms, ou seja, o nosso potenciômetro tem ajuste igual a zero. E verificando aí o comportamento da tensão da carga, veja que nós também temos uma variação muito pequena, de 10,68 volts até 10,44 volts. É uma variação também na ordem de 0,2 volts, que não vai afetar drasticamente o funcionamento do nosso circuito. Então está funcionando na simulação o nosso projeto. Vamos verificar agora na bancada como é que vai se comportar esse circuito. Então veja o nosso circuito montado. Então nós temos aqui o retificador formado pelo diodo de silício, um N4007, o nosso filtro capacitivo, os dois resistores de 56 ohms em paralelo e o diodo Zener C10PH,
alimentando a nossa carga. Resistor de 470 ohms, limitando a corrente do LED na parte inferior do vídeo. E o resistor de 510 em série com o nosso potenciômetro de 1K, que vai ser utilizado para realizar a variação da corrente de carga. Vamos alimentar o circuito. Eu já tenho aqui o meu transformador de 12 volts de tensão no secundário. Então, alimentando o circuito, nós já vemos o seu funcionamento correto e vamos verificar agora os valores de tensão e corrente nesse circuito. Observe que eu vou fazer a medição da tensão na carga. Nós temos ali a tensão 10,71 volts, aproximadamente o valor da tensão do meu diodo Zener. E vou fazer a modificação agora do ajuste do potenciômetro. Vou tentar fazer aqui sem parar, modificando o potenciômetro. Nesse momento ele atinge o seu valor de resistência mínima e eu tenho uma tensão de 10,95 volts. Então aquela variação de em torno de 0,2 volts que nós observamos lá na teoria. Então a nossa carga tem a sua tensão fixa através da atuação do nosso diodo Zener, como nós já tínhamos previsto. Vamos verificar também o valor da tensão aqui no nosso resistor RS. Nesse momento eu tenho o meu resistor do potenciômetro com seu ajuste máximo e o RS tem ali um valor médio de tensão de aproximadamente 2 volts. Então daí aquela justificativa de utilizarmos uma potência menor do que a potência de pico nesse resistor para projetarmos esse circuito. Aumentando a resistência desse potenciômetro, veja que houve uma ligeira diminuição na tensão. O valor negativo é devido à forma como eu conectei aqui as ponteiras, mas aí a tensão do meu resistor RS continua na faixa dos 2 volts. Então esse foi o nosso circuito de hoje. Nós analisamos esse circuito regulador de tensão tanto na teoria quanto na prática. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai se inscrevendo aí no canal que nós ainda temos muito conteúdo para apresentar. A nossa fonte de tensão linear já está quase saindo. Esse é o coração dela e agora nós vamos atuar nos circuitos de controle de tensão e de corrente e nos circuitos também de proteção.